Bom dia! Vamos todos pedir ao Pai que nos abençoe no dia de hoje, que derrame a sua luz, as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor, saúde, proteção, tudo o que mais precisamos sobre nós. Pedindo também sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 40, dando continuidade à história de José. O título é José pede ajuda, mas esquecido por 2 anos. José estava numa situação em que ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. O pai pensava que ele estava morto, que tinha sido comido pelos animais. E quando chegou no Egito, os ismaelitas venderam ele para Potifar, o qual foi muito bom para ele, mas a esposa de Potifar o acusou injustamente e ele foi parar na cadeia. Agora na cadeia, Deus o ajudou mais uma vez e José recebeu o favor do carcereiro e ele estava ajudando os outros presos. Mas mesmo assim, José tinha se tornado um escravo por injustiça dos seus irmãos. Ele também foi parar na cadeia por injustiça, por uma falsa acusação da esposa de Potifar. Mas quem é que poderia ajudar José além de Deus? Ninguém mais. Mas José não perdia a esperança. E alguém apareceu lá na cadeia, onde ele estava trabalhando e também cumprindo a sua pena. José fez todo o possível para atender essas 2 pessoas e implorou que o ajudasse. Mas assim que essa pessoa saiu da cadeia, a pessoa o esqueceu. E o esqueceu por 2 anos. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com os comentários. Leitura de Gênesis capítulo 40, versículos de 1 a 23. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava cheia em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão.
Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença dele, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José lá na cadeia, e daí apareceu 2 homens, que eram o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Mas o que é que esses 2 homens fizeram? A Bíblia não está dizendo, somente está dizendo que eles ofenderam o rei do Egito. Naquela época, uma ofensa era o suficiente para a pessoa ser enviada para a prisão. E depois também nós vamos ver que a maneira com que a pessoa era julgada naquela época era uma maneira muito peculiar, porque eles não tinham as cortes como nós temos no dia de hoje. E nós vamos aprender na lição de hoje como é que eles julgavam as pessoas, até levando à morte de uma maneira até injusta. Tanto o copeiro como o padeiro são 2 posições de confiança para o rei, porque o copeiro servia todas as bebidas e o padeiro servia o pão, que era algo que não podia faltar em nenhuma mesa. Então eles facilmente poderiam envenenar o rei, por isso que eram posições que envolvia até a segurança do rei. José passou também a cuidar desses 2 prisioneiros. Mas os 2 prisioneiros tiveram 2 sonhos parecidos, e José pediu que eles contassem o sonho para ele, que ele iria interpretar. Naquela época, a interpretação dos sonhos era uma coisa considerada científica. Oniromancia era o nome da ciência que interpretava os sonhos. E esses sonhos eram sempre relacionados com a vida da pessoa.
algo que iria acontecer na vida da pessoa, uma maldição, uma catástrofe. A oniromancia não é uma coisa aprovada por Deus. É uma coisa que os pagãos usavam. Por quê? Porque levavam as pessoas a adorar falsos deuses. Então Deus nunca permitiu isso. Mas, curiosamente, Deus estava ajudando José a interpretar esses sonhos. Eu conheço 2 pessoas na Bíblia em que Deus os ajudou a interpretar sonhos. Um é José e o outro, não sei se vocês se lembram, é Daniel. Tanto Daniel como José são pessoas que foram escolhidas por Deus para influenciar os monarcas da época que eram pagãos. Veja que coisa interessante, porque Deus está usando algo que os monarcas acreditavam para fazê-los pensar sobre as coisas de Deus. O sonho do copeiro foi algo fácil de ser interpretado, porque aquilo que aconteceu no sonho era algo que correspondia com aquilo que ele fazia diariamente. Então foi uma interpretação favorável. Aí, pela primeira vez, José vai fazer um apelo para esse copeiro, porque ele sabia que o copeiro era também alguém que teria acesso ao rei. Ele estava se abrindo para esse copeiro, falando da sua condição, para que ele fosse e falasse com o rei em seu favor. Pela primeira vez, nós vamos ver que José realmente abre o seu coração e fala que ele foi trazido à força como escravo para o Egito. Mesmo não sendo escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos sem o consentimento do seu pai. E que os irmãos o venderam para os ismaelitas. E os ismaelitas o venderam para Potifar. E Potifar o mandou para a cadeia porque a mulher dele o acusou falsamente. Então ele abre o seu coração para esse copeiro, na esperança que o copeiro vai sair da prisão e vai ajudá-lo. Mas isso não vai acontecer. O copeiro vai sair da prisão e vai esquecer totalmente de José. Até que 2 anos se passam, nós vamos ver no próximo capítulo que algo vai acontecer, que o copeiro vai lembrar-se de José. É como se não fosse ainda o momento para José receber a ajuda. E talvez Deus queria que esse copeiro lembrasse no momento certo de falar com o rei sobre José. Ele também fala que ele veio da terra dos hebreus. Que terra é essa? É referência ao Canaã. Por que está chamando Canaã da terra dos hebreus? Por causa dos seus antepassados que peregrinaram por essa terra, a começar de Abraão, depois Isaque e daí Jacó. E o chefe dos padeiros, que teve um sonho semelhante ao do copeiro, ele resolveu também, animado, perguntar a José, mas infelizmente o seu sonho não foi favorável. E José interpretou que ele iria morrer, como nós vamos ver que vai acontecer. Vamos ver que estranhamente era a festa do faraó. E o faraó, ao invés de receber uma festa, ele fez uma festa para os seus conselheiros. Por quê? Porque esse era o costume. Os faraós eram, de certa forma, vingativos. Então, eles gostavam de, no dia do seu aniversário, fazer o julgamento daqueles que não foram fiéis a ele, daqueles que o ofenderam. Então, nós vamos ver que o julgamento que eu falei no começo, que era até injusto, é que ele vai usar a pedra Roseta para julgar esses 2 presos
que eram o copeiro e o padeiro. Essa pedra roseta era um artefato trilíngue, mas é tudo baseado nessas línguas que faz a pergunta e tem uma maneira em que eles olhavam as pedras. De certa maneira, ele olhava a pedra e via a resposta. E felizmente, como José interpretou, a pedra deu um resultado favorável para o copeiro, que foi restituído à sua posição, mas o chefe dos padeiros foi morto por enforcamento. É basicamente isso que este capítulo está nos dizendo sobre a história de José. Mas o que nós aprendemos para as nossas vidas é que a paciência deve estar presente em tudo que acontecer em nossas vidas. No caso de José, ele pediu para essa pessoa ajudá-lo e ele teve que aguardar 2 anos. E ainda está aguardando até o próximo capítulo para receber algum tipo de ajuda. Mas José sabia que ele não estava totalmente sozinho. Toda a sua família o tinha abandonado. Seu pai não sabia do seu paradeiro. Ele pensava que José estava morto. Mas é como se ele não tivesse ninguém. Mas José não se desesperou, sempre fazendo o melhor. Em todo lugar que ele chegou, tanto na casa de Potifar, agora na cadeia, ele fazendo o melhor daquilo que ele sabia dentro daquela situação, procurando fazer uma situação horrenda para ele, procurando fazer disso algo positivo, algo de ajuda para ele, para o seu crescimento. Essa parte eu admiro muito em José, que ele não era uma pessoa negativa, mas uma pessoa voltada para sempre tirar da sua situação algo positivo. Então, é algo que a gente tem que aprender com José, que não importa o momento negativo, o momento de dificuldade que a gente está passando, sempre a gente tem que buscar encontrar algo que a gente possa tirar em nosso favor, que possa ser uma bênção na resolução desse problema. Antes de terminar, eu quero pedir para vocês que não se esqueçam de participar do teste relâmpago sobre Gênesis 37 e 38. O link continua aí embaixo do vídeo. Por favor, acessem rapidinho, 5 minutos vocês fazem esse teste. Um bom dia abençoado para todos vocês. Que Jesus olhe para você com muita bondade e traga para você tudo que o seu coração mais precisa, todas as bênçãos necessárias para a sua felicidade, para o equilíbrio do seu lar, da sua família. Bom dia, meus irmãos, muita paz.